Se você, assim como eu, é uma pessoa meio temperamental, gênio forte, quando vê explodiu, vê vermelho na frente, não sobra pedra sobre pedra, fala mesmo, quando vê já tá irritada, a paciência aqui, ó, um centavinho, 2 centavos de paciência para as coisas, para as pessoas, aí vai ficando mais velho, parece que vai ficando pior. Em algum momento vai olhar, parece que pro crente padrão. Ai, porque a pessoa, o cristão é a pessoa calma, é a pessoa gentil, é a pessoa quietinha, aquela pessoa que parece que não tem nem personagem, é uma pessoa passiva. E aí vem com essa interpretação, né, que muitos anos eu falo que aquele seriado The Chosen, ele mudou um pouco a minha percepção. Porque eu tinha aquela visão do Jesus que quase você não escutava a voz dele. Falando mansinho, falando quieto. Eu olhava para isso e pensava, Deus, como que eu tô longe disso? Senhor, por que que, se essa é a visão do cristão que o Senhor quer, se está nos frutos que o Senhor pede do Espírito, nas características que o Senhor espera da gente, por que que o Senhor me fez tão no oposto? Será que colérico vai para o céu? Será que a pessoa temperamental, a pessoa assim, vai para o céu? Porque eu tô achando que não. E além de ter assistido o seriado que foi assim uma aula para mim, porque ali me mostrou um Jesus tipo, nossa, ele fica fulo mesmo. Ele sentia nas vísceras também, ele se irritou algumas vezes. Quando eu assisti, além de humanizar um pouco, eu fui entender que assim, ó, lá em Efésios no capítulo 2, especificamente no versículo 8, diz assim, ó: "Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus." O que ele está deixando claro aqui? A minha salvação, o amor que Jesus tem por mim, o que ele espera de mim, o que ele está plantando no meu coração é dom dele. Não é a força que eu vou fazer para ser mais paciente, não é a força que eu vou fazer para tentar mudar a minha personalidade. Nem tem aqui Paulo dizendo assim, ó, vocês têm que mudar a personalidade de vocês. Não é isso. É basicamente, não é pela sua força. Eu sei como você é, eu sei suas características, o jeito que você é, então não é pela sua força. Beleza, André, então você está falando que eu tenho um aval aqui para ser extremamente explosiva, para ser uma pessoa impaciente, para ser uma pessoa bem raivosinha, dar nos outros, deu, tomou, falar bem rápido. Não. Porque aqui tem um porém que talvez a gente se esqueça às vezes. Quando Jesus morre e nós o aceitamos como Senhor e Salvador da nossa vida, a primeira coisa que a gente recebe, além da salvação, é a presença do Espírito Santo na nossa vida. O Espírito Santo, o Consolador, o Orientador, ser sentido para mim tem nome, Espírito Santo. Intuição, Espírito Santo. Tá sempre falando aqui, ó, buzina, não faça isso, André, segura aqui um pouquinho e tal. Quando nós recebemos o Espírito Santo, a nossa meta de vida deveria ser sempre ser pessoas cheias do Espírito. Paulo fala isso. Devemos ser cheios do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não é aquela pessoa que fala em línguas, que prega, que. Não. Qualquer de nós podemos ser cheios do Espírito Santo. E como saberemos que uma pessoa é cheia do Espírito Santo? Porque ela vai demonstrar características que Cristo pede pra gente. Por exemplo, características do fruto do Espírito. Fruto do Espírito. Paz, amor, paciência, domínio próprio. Então veja, em nenhum momento Cristo nos pede uma mudança de natureza. Porque uma vez natureza é aquilo que somos. Sabe? O pau que nasce torto nunca se endireita? É exatamente isso. Nascemos assim, é a nossa natureza. A natureza pecadora, a natureza humana. Então, quando Deus me fez, ele já sabia o meu temperamento, sabia que eu era um pouco mais explosiva, que eu era mais impaciente. Une a isso todas as experiências que eu passei ao longo da minha vida. Então, ele sabe os traumas, ele sabe que eu tive que ser uma pessoa mais ativa, uma pessoa mais do vamos, do. Então, Deus sabe, tá? Porém, eu, como sua filha, e querendo frutificar o fruto do Espírito na minha vida, vou buscar, através do Espírito Santo e da ação de Jesus Cristo, tentar não eliminar a minha personalidade, mas redimir a minha personalidade. Eu digo que o Espírito Santo, o domínio próprio do Espírito Santo, ele é basicamente assim. Dentro de mim tem um touro. Esse touro é bravo. Esse touro não pode ser incitado, ele não pode ser provocado, porque esse touro vai botar os cascos de fora, vai meter o chifre nos outros.
O domínio próprio através do Espírito Santo na minha vida não é eliminar esse touro, não é acabar com esse touro, é controlar esse touro. O domínio próprio é a nossa força sob controle. Então não quer dizer que a pessoa que é um pouco mais rápida no ficar impaciente, não é que essa pessoa não tem um lugar no céu, mas se eu conheço a palavra, se eu quero ser uma pessoa mais próxima de Cristo e com isso ter mais o Espírito Santo, essa minha personalidade aos poucos vai sendo dominada. Eu não fico mais aquela pessoa desequilibrada emocionalmente, que responde tudo de bate-pronto. E é algo, eu falo assim, que a presença do Espírito Santo, ela não é assim, eu aceitei a salvação, caiu o Espírito Santo na minha vida e é para sempre. Não, é diário. É uma escolha diária que eu faço para Cristo, em pedidos de oração, na vigilância dos meus comportamentos, que, Senhor, me faça ser mais parecida com aquilo que o Senhor quer de mim. Senhor, controle as minhas reações. Senhor, não me deixa distrair, porque quanto mais distraída, mais fácil é eu reagir, ter uma reação impulsiva. Senhor, controla a minha língua. E colocando também alguns costumes, por exemplo, antes eu recebi uma mensagem, eu vi aquele negócio todo vermelho. Hoje eu tenho tentado, não consigo todas as vezes. Eu falo, gente, o que vocês veem de bom aqui é Deus. O que vocês veem de ruim é a Andréia e vai ter, infelizmente. Não é meu papel e nem a menor vontade que aqui vocês olhem e falem assim, ai, Andréia, um anjinho de candura. Não, não, não. Nossa. Tem trabalho ainda para Deus fazer na minha vida, muito. Então eu tento hoje, em momentos que são um pouco mais desafiadores e tal, eu tento sempre pedir para Deus para eu ir orar, para eu me retirar. Porque o simples fato de eu me afastar às vezes da situação, dar um tempo da situação, sabe, o tardio no se irá, coloca as coisas sobre outra perspectiva. Então não, você não vai ser menos aceita ou você vai ter menos pontinhos com Deus porque você tem esse temperamento. Mas nós também não podemos ser aquela pessoa Gabriela do eu nasci assim, eu vou morrer assim, porque sabemos que viver com Jesus, ele confronta a nossa natureza. Se alguém está passando a mão na sua cabeça e te contando um evangelho comfort, um evangelho onde seja como você é, se aceite como você Deus te aceita, a graça ela é irrestrita, ilimitada e pode vir do jeito que você quiser, a salvação ela é irrestrita. Porém, as nossas atitudes e os nossos comportamentos revelam o quão próximo ou distante eu estou de Jesus. Então é um convite para você, assim, meio Pedro, né? Você percebe, Pedro é um exemplo muito claro. Quando a gente pega Pedro até a morte de Jesus, é o Pedro lá do The Chosen, cortando a orelha dos outros, ficando pé da vida, irritadíssimo. Jesus aceitou ele. E no momento ele falou, Pedro, você precisa mudar essas suas características. Não. Mas ele sabia que quanto mais Pedro andasse com Cristo, mais parecido ele iria ficar com Cristo. E aí você vê uma mudança grande quando Pedro, até a morte de Cristo, é essa pessoa violenta, essa pessoa combativa, é uma pessoa bélica. E depois da morte de Cristo, e daí toda a vergonha que ele passa de ter negado a Cristo e tudo mais, e aí se vê como responsável por plantar as igrejas ali no Oriente, você vê como a personalidade de Pedro, ela não é que ela muda, mas ela fica redimida, ela fica contida. Ele sabe que agora não precisa ser mais essa pessoa explosiva, que ele vai ser um cara que vai plantar igrejas, que ele precisa dar um bom testemunho. Então Pedro, não é que ele muda de comportamento, mas ele controla o seu comportamento raiz. Deus tem espaço para todos, mas se você quer andar e ser mais parecido com Cristo, e aí que eu falo que falar de boca que ser cristão todo mundo fala, mas ser como Cristo é o grande desafio, peça para o Espírito Santo o controle e o domínio próprio das suas atitudes. E eu digo que tudo que Cristo pede da gente, a paciência, a calma, a longanimidade, não é para ele. É pra gente. É para uma vida melhor pra gente.
As maiores besteiras, cagadas que eu fiz na minha vida vieram da cabeça quente, vieram da resposta rápida, vieram porque eu não pensei, porque não foi, né, eu não fui tardia, eu fui apressadinha para falar, eu fui apressadinha para me irar. Então, até os frutos que Cristo pede para nós, no final das contas, é benefício só para gente. Sim, a gente vai para o céu, mas a gente pode também controlar o nosso temperamento andando com Cristo.